Como vai você? Meu nome é Gildo Heckler e desde 2016, diariamente eu posto mensagens e faço postagens no Facebook e nas redes sociais também sobre o DCC Demonstrativo Contábil do Cidadão. Esse vídeo que vocês estão assistindo agora, ele é curto, mas ele é o primeiro de uma série de 4 vídeos que eu vou apresentar. Vou apresentar 4 prefeituras e 4 câmaras de vereadores, para que vocês tenham a noção do que estamos perdendo há muito tempo em não termos informação útil voltada a você, cidadão. Eu sempre lembro que sem transparência pública municipal na tua mão, nós sempre seremos escravos da corrupção no Brasil. Então eu peço que vocês atentem esses poucos minutos para ver esses exemplos daqui, da nossa cidade, da Prefeitura de São Leopoldo, e depois nós vamos ver da Câmara de Vereadores de São Leopoldo. O DCC ele é simples, mas ele é amplo ao que se propõe. Basta que você queira que ele existe. A lei 12.527, lá do ano de 2011, permite que você tenha esse direito de exigir o DCC por causa do artigo 5º e o artigo 8º, que os nossos prefeitos do Brasil e os nossos presidentes das câmaras do Brasil deveriam já ter postado o DCC para você. O DCC, que é o Demonstrativo Contábil do Cidadão, ele tem por base a lei da responsabilidade fiscal, que é a lei 101 lá do ano de 2000. O artigo 48 também permite que as opções em formato simplificadas, que é o DCC, cheguem até você. Depende apenas de você exigir esse teu direito junto aos candidatos a prefeito, muitos querem reeleição, e também aos presidentes das respectivas câmaras de vereadores de cada uma das nossas 5.570 cidades do Brasil. Vou mostrar o que trará, de forma simples, as informações úteis a você, cidadão, e a você, cidadã. Repito, o DCC ele é simples e amplo ao que se propõe. Você quer combater a corrupção sem precisar fiscalizar, buscando a cidadania da nossa população brasileira? Tu quer educação, tu quer saúde, tu quer prosperidade econômica, social e ambiental? Abrace o DCC. É a união do cidadão e da cidadã com os políticos eleitos. Sem nós exigirmos políticas econômicas, sociais e ambientais para as nossas cidades, nós nunca vamos fazer o Brasil prosperar. Se nós conseguirmos prosperar 5.570 cidades com a gestão pública abraçando o demonstrativo contábil do cidadão, o cidadão e a cidadã e os políticos vão fazer ano a ano as cidades começarem a diminuir os problemas econômicos, sociais e ambientais. O foco no Brasil há muito tempo é outro. E nós sabemos o nome do foco: corrupção sistêmica no Brasil. Nós brasileiros roubamos de nós brasileiros. Ou nós brasileiros estamos permitindo que nos roubem. O DCC é monitoramento cidadão, não é fiscalização. Fiscalização nós já temos os órgãos para isso. O Tribunal de Contas do Estado trabalha muito, o Ministério Público trabalha muito, os próprios vereadores trabalham muito. O que falta? Nós fazermos parte, participando da gestão pública municipal em todas 5.570 cidades do Brasil. Vou dar um exemplo aqui da Prefeitura de São Leopoldo. Você sabe quanto nós gastamos em folha de pagamento lá no ano de 2016 com a Prefeitura de São Leopoldo? Você sabe que a Prefeitura de São Leopoldo paga anualmente juros? E qual é o montante desses juros que são pagos?
E quanto é gasto de energia elétrica? Condomínios, alimentos para animais. E como é que tu sabe se a prefeitura de São Leopoldo está gastando mais ou menos do que deveria? Então, uma explicação simples desse primeiro vídeo, que ele é um pouco mais completo. Vamos falar o que são empenhos, liquidações e pagamentos. De uma forma bem simples, o empenho nada mais é que uma reserva do orçamento destinada à prefeitura gastar. E não se pode gastar mais do que foi orçado. Esse orçamento tem por base exatamente as receitas municipais. As receitas orçamentárias municipais são valores provenientes da arrecadação dos impostos. E nós, brasileiros, reclamamos muito e há muito tempo dos impostos que nós pagamos. E não seria mais sábio nós pararmos de reclamar dos impostos e começarmos a trilhar o caminho do DCC para saber onde é que esses valores dos impostos que nós pagamos está sendo gasto ou investido nas nossas cidades? Então nós temos aqui o empenho, que é uma reserva, vamos chamar assim, do que pode ser gasto no ano. O liquidado, senhores, nesta coluna liquidado, significa que são toda uma conferência que se faz em todos os órgãos públicos. No caso aqui das despesas com folha de pagamento, o valor empenhado ou a reserva chegou ao montante de R$ 239.133.391,06. O DCC mostra no centavo aonde está sendo empenhado, liquidado e pago o dinheiro dos teus impostos que você paga, que nós pagamos. O liquidado é toda uma conferência, e isso é feito, para saber se o que foi empenhado realmente foi realizado um trabalho, se é um funcionário, por exemplo, se esse funcionário existe, qual a conta bancária, a agência bancária e o banco que tem que ser pago esse funcionário que exerceu e está conferido que ele exerceu uma atividade. É todo um somatório de ações muito bem embasados na Lei 64, Lei 4320 de 1964. E essa legislação é tão boa que até hoje é utilizada. É a base da contabilidade pública do Brasil. Então o que nós temos aqui? A última coluna se refere ao pagamento. Pagamento nada mais é que a saída do dinheiro dos cofres públicos, no caso do cofre da prefeitura, saiu do banco da prefeitura e foi transferido para cada conta que foi liquidada aqui, que foi avalizada, que está correta para ser paga. Então a coluna pagamento é o efetivo pagamento. Migra da conta dos cofres da prefeitura e vai para cada beneficiário, prestador de serviço que realizou um determinado trabalho ou que vendeu uma determinada mercadoria. Então nós temos aqui quanto foi pago? R$ 216.451.897,15. Repito, o DCC mostra no centavo o que foi gasto. Nesta coluna aqui são os índices percentuais dos totais de empenho, totais de liquidação e totais de pagamento. Então, a folha de pagamento de todas as rubricas pertencentes à folha de pagamento, e eu repito, o DCC ele não é fiscalizatório, é para fins de monitoramento cidadão. Então nós temos aqui, no geral, foi pago 56,71% de tudo que foi pago na prefeitura foi para a folha de pagamento. A próxima coluna é um dado de quanto foi gasto de juros e encargos da dívida, 4 milhões, e aqui os percentuais respectivos. Então nós temos, repetindo, folha de pagamento, sempre aqui a primeira informação. Depois os juros
valores nominais e os índices percentuais correspondentes a cada uma das despesas. E tudo em ordem alfabética para você monitorar com mais facilidade as despesas operacionais. Aqui foi empenhado de despesas para ser gasto isso, ou seja, aquela reserva, né? Foi liquidado este valor aqui, tudo foi conferido para ser pago e foi pago 128 milhões. A diferença de liquidado para o que foi pago, senhores, fica pendente para a próxima gestão, a gestão de 2017, pagar. E aqui nós temos praticamente ali 21 milhões, né, que ficou para trás. 21, 22 milhões ficou para trás, pendentes de pagamento. Então, de tudo que foi pago de despesas operacionais, 33,80%. Tu consegue monitorar de uma forma fácil os gastos operacionais também. E eu te pergunto, você sabe, por exemplo, quanto foi gasto com manutenção e conservação de máquinas e equipamentos? Está aqui o valor, empenhado, liquidado e pago. Todas as despesas estão aqui devidamente relacionadas para você começar a monitorar e ver outras cidades e confrontar por que uma cidade gastou mais ou menos em determinada despesa, que tu pode comparar uma com outra sim. Novo Hamburgo e São Leopoldo tem praticamente o mesmo tamanho. Um dado interessante, né? Você que lida com energia elétrica, com opções de diminuição de gasto de energia elétrica. Quanto é que gastou a prefeitura com energia elétrica em 2016? Está aqui. Foi pago R$ 8.852.092,94. Corresponde a 2,32% de tudo que foi pago na prefeitura. Isso é alto? Isso é baixo? Vamos ver outros municípios o que gastam, o que outros municípios no Brasil fizeram para diminuir esses gastos. Eu estou dando exemplos. Hoje eu participei de um programa de rádio e fizeram uma pergunta: quanto se gasta de estagiários em São Leopoldo, na prefeitura e na Câmara? Sabiam a quantidade, mas não sabiam o valor. Ou seja, os nossos portais destinados à transparência pública municipal, isso é sabido em todo o Brasil, eles não proporcionam informação útil a você. Agora, se você tem o DCC disponibilizado, você sabe não só os estagiários, mas como também quanto foi gasto de serviço de energia elétrica. E repito, ao monitorar um problema que esteja acontecendo em qualquer uma das despesas, tu está ajudando o prefeito, aquele que tu elegeu para cuidar justamente do teu dinheiro dos impostos. Tu está ajudando a gestão pública municipal em te ajudar. Porque não há e não pode ter outro motivo de um prefeito querer o teu voto se não for o de te ajudar. Ajudar todos, não um grupo. Toda uma cidade, toda uma região, todo um país. Então nós temos aqui, assim, eu não sou contra estagiário, eu acho excelente nós termos estagiários na prefeitura, acho muito bom nós termos cargos de confiança na prefeitura, concursados na prefeitura, nos órgãos públicos, na Câmara de Vereadores, desde que todos trabalhem efetivamente para o crescimento econômico, social e também dar sustentabilidade ao nosso meio ambiente, né? Então, se nós monitorarmos, fizermos as perguntas certas e colaborarmos uma vez por ano, o DCC ele é anual, nós estaríamos ajudando a cidade. Cada um de nós ajudando a cidade, fazendo com que a gestão também nos ajude. Senhores e senhoras, então, todas as despesas operacionais estão em ordem alfabética. Quanto se gasta de vigilância e monitoramento com a prefeitura? R$ 133.473,95 foram gastos no ano de 2016 na prefeitura de São Leopoldo. Correspondeu a 0,03 de tudo que foi pago, 0,07 de tudo que foi liquidado e 0,07 de tudo que foi empenhado.
E quanto foi investido na cidade de São Leopoldo em 2016? 4% de tudo que foi pago. 4%. São Leopoldo se equivale a várias cidades do Brasil. Investimento baixíssimo. E como é que tu recupera? Como é que esse valor pode ser mais alto em investimento? Que investimento é bom. Gasto também é bom, porque acaba fazendo girar todos os recursos na cidade, não é isso? Na região. Só que se tu gasta mal, tu não investe. E é isso que nós temos que começar a prestar atenção. O Brasil, ele não arrecada mal, arrecada muito. Gastamos muito mal e por gastarmos mal, investimos pouco. O prefeito não está aqui para tapar buraco, senhores. O prefeito está aqui para fazer investimento, prosperar a cidade. É para isso que nós votamos nos prefeitos. Eu só estou colocando São Leopoldo como um dos 4 exemplos que nós vamos apresentar. São Leopoldo é a primeira. Amanhã, quando nós postarmos dia 17, hoje é dia 16, quando nós postarmos dia 17 São Leopoldo, dia 18 nós vamos postar Novo Hamburgo. Dia 19, Canoas. E dia 20, uma outra cidade que eu vou escolher para apresentar para vocês. Essa eu estou gastando um pouquinho mais de tempo em explicação para vocês se familiarizarem, aqueles que ainda não conhecem e ainda não viram os vários vídeos que nós postamos no site do DCC. Justamente para você. O site só serve para servir de exemplo. Visitem, é grátis lá, visitem, usem, questionem. Então nós temos aqui investimentos. Onde foram investidos? Aqui estão as contas onde foram investidos. Cada prefeitura pode melhorar ainda mais isso aqui. Só que esse padrão do DCC tem que ser mantido. E eu vou explicar por quê em breve. Então nós temos aqui, depois dos investimentos, né, que nós acabamos de ver. Vocês viram aqui investimentos, né? A penúltima parte do DCC é o quê? Se chama amortização da dívida. O que foi pago da dívida? São Leopoldo tem empréstimos, ele tem que pagar, né? Nós vimos lá em cima quanto de juros nós pagamos. Aqui são as parcelas, ó. Então o que nós temos aqui? Empenhos, liquidações e pagamentos da dívida. 16.742.888,59 foi pago no ano de 2016 em amortização da dívida. Corresponde a 4,39%. Se nós não tivéssemos juros desses empréstimos, nós teríamos aqueles 4 milhões para serem investidos, né? Ou seja, estamos gastando mal o nosso dinheiro. O que nós temos na parte final aqui? O total, senhores e senhoras. Meu amigo cidadão e minha amiga cidadã, aquela pergunta, né? Quanto gasta total investimento com gastos a Prefeitura de São Leopoldo em 2016? Está aqui. Quanto foi empenhado, quanto foi liquidado e quanto foi pago. Repito, a diferença da coluna de liquidação de um ano para o total dos pagamentos se chama dívida postergada para a gestão seguinte. Aqui nós temos cerca de 50 milhões, um pouco mais que 50 milhões, que ficou para serem pagos em 2017. O que aparece mais? Esse é o primeiro quadro do DCC. É um quadro econômico das despesas. O segundo quadro, ele é também muito importante, porque ele mostra algo padrão. Tu quer saber, por exemplo, quantas secretarias tinha em São Leopoldo em 2016, né? 24 secretarias. Então, se um prefeito fala assim que ele vai diminuir as secretarias, aumentar, para mim não é tão importante isso. O que importa é que o resultado, o que houve de bom resultado para a prefeitura, tu ter 8 secretarias ou 30 secretarias. Os resultados são importantes. A quantidade de secretaria não é importante, mas para algumas pessoas é. Respeitando essa informação que eu sei que é importante para algumas pessoas, está aqui, foram 24 as secretarias existentes no ano de 2016. Só que essas notas explicativas ela vai muito mais além que isso. Lembram quando eu falei para vocês que eu
que eu acho muito bom nós termos estagiários, e ali aparece o valor gasto no ano de estagiário, aqui é um ótimo lugar para tu colocar quantitativos. Quantos estagiários nós tínhamos em 2016? Ou quantos estagiários nós tínhamos em 31 de dezembro de 2016? Ou qual a média de estagiários mensal do ano de 2016? Tu pode escolher o que tu quer colocar. Quantitativos úteis. Mesma coisa. Quantos cargos de confiança nós tínhamos em 2016 na Prefeitura de São Leopoldo? Notem, por enquanto eu só estou falando da Prefeitura. Hoje mesmo você vai ver a Câmara de Vereadores. Então, o DCC, senhoras e senhores, terminou aqui. Notas explicativas, eu vou dar uma explicação um pouquinho mais longa no próximo vídeo, quando eu falar de Novo Hamburgo, que eu vou postar dia 18 em Novo Hamburgo. E hoje, que é dia 16, vocês estão vendo o vídeo que vai ser postado amanhã, dia 17 de setembro. Essas notas explicativas, o prefeito e os cidadãos podem colocar informações muito úteis para a nossa sociedade brasileira. Tu só consegue diminuir um grave problema se tu sabe a informação desse problema. Feminicídios. Neste ano, nós estamos em 2020, neste ano de 2016, quando eu fazia palestras sobre esses assuntos de violência e criminalidade lá em 2017 e o DCC auxiliando isso, essas informações, eu descobri que em 2016 nós tivemos mais de 60 mil assassinatos no ano de 2016, sendo que cerca de 6 mil desses assassinatos foram de mulheres. Então, se cada cidade começar a controlar e abrir essa caixa de ferramenta aqui e postar a quantidade de feminicídios nas cidades que tem isso muito relevante, né? Para mim já basta um. Seria ótimo nós entrarmos nos DCC das 5.570 cidades e descobrir número de feminicídios em 2016, 0, 17, 0, 18, 0, 19, 0. DCC de 2020, número de feminicídios, 0. Seria ótimo. E tudo aquilo que a gente busca ser ótimo, senhores e senhoras, a gente consegue. Precisamos estarmos atentos e monitorar isso e tomarmos atitudes ano a ano na gestão pública e não de 4 em 4 anos. E nós vamos melhorar a nossa cidade. Eu dei um exemplo, feminicídio. Tem vários exemplos que nós podemos colocar aqui. Então este foi o ano de 2016. Agora vocês vão começar a entender o DCC ao ver o ano de 2017. Então esse é o DCC do ano da Prefeitura de São Leopoldo de 2017. 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017. Eles têm sempre esse layout, sempre essa mesma estrutura. E vocês vão entender por quê. Despesas com folha de pagamento. De novo, empenhados, liquidados e pagos. Agora vocês já começaram a entender o que é empenho, o que é reserva. O liquidado, que é uma conferência extrema, e é assim que tem que ser. Senão a punição, Tribunal de Contas, Ministério Público, lembram? Vamos valorizar o Tribunal de Contas do Estado. Vamos valorizar o Ministério Público. Porque se eles fizerem muito bem o trabalho com a nossa ajuda, a própria cidadania que nós vamos começar a buscar, ou seja, direitos e obrigações do cidadão e da cidadã que pagam os impostos, o Brasil vai começar a melhorar, senhoras. Quanto foi pago aqui em 2017? Olha, de novo a diferença. Ó. Liquidado para pago. A diferença de liquidado para pago é dívida para o ano seguinte. Tomem cuidado com isso, isso é importante. Então o que nós temos aqui? Na folha de pagamento, 58,66% da Prefeitura de São Leopoldo foi o que tomou. Só a folha de pagamento de tudo que foi pago. Vocês se lembram quanto é que era 2016? Vou lembrar para os senhores e para as senhoras. Vamos ver aqui.
56,71. Vocês viram como fica fácil o monitoramento cidadão? Aumentou um pouco, né? Olha lá, de tudo que foi pago. Só que tomem cuidado. O total geral das despesas de 2016 é maior ou menor que 2017? Nós já descobrimos, né? 2016, 381 milhões. Só para tirar essa dúvida, depois a gente retorna aqui, desculpa, 2017, 389 milhões. Vocês notaram que foi acrescido mais gastos, ou seja, nós gastamos mais em 2017 que 2016, mas nós somos leopoldenses, né? Nós conseguimos enxergar lá fora como é que estão as estradas, como é que estão os postos de saúde, como é que estão as escolas, não é verdade? Como é que está o atendimento na Câmara de Vereadores e na própria Prefeitura. Nós vivemos na cidade. O que falta? O DCC para nos ajudar a monitorar a qualidade de vida da nossa cidade. Porque para que existe prefeitura, órgãos públicos, câmaras de vereadores? Para nós, senhores. Nós criamos prefeituras, nós criamos câmaras de vereadores, nós temos que dar as condições de trabalho para eles trabalharem para nós e cobrarmos e não elegermos mais quem não está com esse pensamento de prosperidade para todos. Uma cidade só prospera economicamente, socialmente e ecologicamente, o meio ambiente, né? Se nós não nos juntarmos, se nós não nos unirmos. E o Brasil, como sabemos, quer unir e não sabe como. A minha sugestão, vamos usar a contabilidade, que está sempre lá, ela já existe. Isso que vocês estão vendo aqui, senhores, existe na prefeitura. Só que não é divulgado nesse formato para vocês. Esse é o produto da contabilidade, um demonstrativo simplificado, DCC, Demonstrativo Contábil Cidadão. 2017, então nós já sabemos valores nominais e os índices percentuais para sabermos se houve melhora ou piora daquilo que a gente ouviu das promessas de campanha dos nossos vereadores e dos nossos prefeitos na nossa cidade. Temos os valores de juros, quanto foi o percentual de tudo que foi empenhado, liquidado e pago, ó, tá vendo? E novamente as despesas operacionais, sempre na mesma ordem, fica fácil você encontrar, tudo em ordem alfabética. Tudo que foi gasto na prefeitura em 2017 está aqui. Está aqui. Isso a prefeitura pode cada ano melhorar ainda mais, desde que respeite essa estrutura, e vocês vão entender por quê. Investimentos. Quanto foi investido lá em 2016? Compara com 2017. Menos investimentos. 2,32% em 2017. Onde foi investido, está aqui as contas. A amortização da dívida, 12 milhões foi pago, correspondeu a 3,09. O que nós temos mais aqui? O total, né? Que nós já vimos lá, por curiosidade, 389. Então assim nós vamos vendo, esse é o primeiro quadro das despesas orçamentárias empenhadas, liquidadas e pagas, né? E depois sempre o segundo quadro com as notas estimativas, com as notas explicativas, onde aparecem dados quantitativos e aqui os prefeitos podem colocar várias informações para você. Só coloquei quantitativos aqui e o número das secretarias como exemplo, tá? Permaneceu 24. 2018, que aconteceu na prefeitura, tá aqui, Prefeitura de São Leopoldo, 2018, sempre o mesmo layout, e cada vez que vocês vão acessando, vocês vão se familiarizando e vão constatando contas aqui que vocês podem ter a liberdade de perguntar: ô prefeito, eu não entendi porque a gente gasta tanto, por exemplo, em precatórios incluídos na lei do orçamento. Quanto é o montante de precatórios? Qual é o nosso valor de precatórios, afinal? Coloca lá nas notas explicativas.
o prefeito ele pode melhorar muito, muito as informações nas notas explicativas. Investimentos, está aqui, ó, 3,13. E quanto foi gasto em 2018 e investido? Amortização da dívida, né? Quanto foi o total ali em 2018? Bem mais que 2016 e 2017, 421 milhões. Volto a repetir. E se fosse aqui um bilhão, se fosse 1 bilhão pago, se nós não enxergarmos a cidade lá fora e não olharmos aqui um DCC demonstrativo, nós vamos viver reclamando. Agora, se nós só enxergarmos lá fora e também não tivermos o DCC para olhar, vamos continuar só reclamando. Temos que ter informação útil e conseguirmos elaborar um pedido para o prefeito e explicações dentro da gestão dele para que no ano seguinte a gestão dele seja melhor ainda. Uma vez por ano, tia. Nós estamos reclamando de 4 em 4 anos há quanto tempo? E sem informação útil. Eu fiz gratuitamente para todos os cidadãos e todas as cidadãs 29 prefeituras com as respectivas câmaras de vereadores e estão postadas no site do DCC. 4 anos, 2016, 17, 18, 19, justamente para vocês se familiarizarem e cair a ficha que, se tem a lei, se nós vivemos reclamando dos políticos, o que falta é existir o DCC? Eu não sei o que falta. Parece que nós não somos mais gaúchos e gaúchas e perdemos o senso de argumentação com os políticos. A eleição está aqui, em novembro a eleição, novembro de 2020, tem eleição municipal. Desde 2016 eu estou mostrando o DCC e ele dá muita resposta para o cidadão. E vai dar muitas outras respostas que vocês vão ver nos outros vídeos. E vocês vão começar a entender o quanto a gente perde por nós optarmos em não pedirmos o DCC para o prefeito de São Leopoldo e para o presidente da Câmara de São Leopoldo. Peguei apenas o exemplo de São Leopoldo neste vídeo. Dia 18 de setembro de 2020, vocês vão ver Prefeitura e Câmara de Vereadores 2016 a 2019 com mais outras informações que vocês vão entender os porquês de existir o DCC e vão pedir o DCC para esses políticos já, ainda em 2020. 2019, mesma coisa, né? Empenhados, liquidados e pagos, folha de pagamento, juros, né? Temos aqui as despesas operacionais, que vocês já começaram a entender o DCC, se familiarizar com o DCC. Depois nós temos, logo depois, investimentos, ó, tá vendo? E por fim, a amortização da dívida se houve, né? Se houve, aparece aqui, ó, amortização da dívida. São Leopoldo houve amortização da dívida. E o total da Prefeitura de 2019, empenhado, liquidado e pago. E as notas explicativas. Vocês viram que o DCC ele é simples, né? Ele tem o primeiro quadro, que são as despesas operacionais no formato que tu entenda. E depois as notas explicativas, que ele pode ser grande, ele pode ser imenso, não tem problema, desde que ele tenha apenas informações úteis para você. Informações quantitativas, úteis a você. Falei prefeitura, vamos mostrar a Câmara. Está aqui, 2016 da Câmara de Vereadores. Vocês viram que o DCC da Câmara de Vereadores é a mesma estrutura contábil da Prefeitura? É a mesma. Então nós temos aqui empenhados, liquidados e pagos, valores nominais e valores percentuais. Empenhado, liquidado e pago, que eu já expliquei e vou voltar a explicar nos próximos vídeos até vocês gravarem. Despesas operacionais. Quanto é que gastou a Câmara de Vereadores de São Leopoldo com combustível? Está aqui, ó, empenhado, liquidado e pago. Correspondeu a 0,10% de combustível. E quanto foi de diárias? Vocês não precisam ter um ícone lá no site da Câmara de Vereadores apenas para mostrar as diárias. Todas as câmaras de vereadores do Brasil têm um ícone, e eu vou explicar por que nos próximos vídeos, um ícone só mostrando as diárias. Só.
Como se fosse só esse nosso problema de corrupção existente no Brasil, né? De áreas no país. Todas essas contas aqui podem ter problemas. Todas elas. E como é que nós vamos começar a combater isso? Não é com fiscalização apenas, que, volto a repetir, o Ministério Público, o Tribunal de Contas já fazem isso. O que nós temos que fazer é gerar cidadania. Quem está trabalhando lá na prefeitura e quem está trabalhando na Câmara de Vereadores da nossa cidade, São Leopoldo, ele tem que estar sabendo hoje que, alguém vai olhar isso que eu estou fazendo de errado. E ele vai parar de fazer. Porque ele também, no fundo, quer fazer certo. Esse que está lá, e não são todos, é um ou outro que está agindo incorretamente, ele pode estar pensando, isso aí sempre foi assim, sempre vai ser. Não, não vai ser sempre assim. Você não vai deixar. O DCC não vai deixar. Ele não vai querer. Ele também quer trabalhar certo. Senhores, despesa da Câmara de Vereadores, vocês sabiam quanto é que foi empenhado, liquidado e pago em 2016? Está aqui, 11 milhões. É o total pago na Câmara de Vereadores. E quantos vereadores existiram em 2016 na Câmara de Vereadores? Essa informação é importante, porque varia de cidade para a cidade. E olha aqui o que traz a Câmara de Vereadores. Aqui nós podemos ter também aquelas informações quantitativas, né? Quantos estagiários tem na Câmara de Vereadores? Quantos? A quantidade. Vai aparecer aqui. Quantos cargos de confiança? Porque os valores estão lá no primeiro quadro. O segundo quadro são dados quantitativos e explicações do presidente da Câmara de Vereadores, no caso da Câmara de Vereadores, do DCC da Câmara, e no caso da Prefeitura, o nosso prefeito, né? Então, quantidade de vereadores em São Leopoldo em 2016 são 13. Vocês sabem quanto custa para um vereador pagar toda a estrutura da Câmara de Vereadores de São Leopoldo? 855 mil é o que custava no ano de 2016. Por que eu coloquei este valor? Para parâmetro. Parâmetro. E vocês vão entender por que quando nós olharmos as outras cidades. Quantidade de vereador influencia incrivelmente na quantidade total gasta na Câmara de Vereadores na cidade. É absurdo o que vocês vão constatar nos vídeos. Cada gasto é importante. Porém, tudo que tu gasta mal, tu tem menos dinheiro para investir. E o investimento faz falta na educação, na saúde, na segurança e no meio ambiente, principalmente. Se nós olharmos aqui, 2017, Câmara de Vereadores, mesmo layout, mesma estrutura, todas as despesas em ordem alfabética, também tem uma amortização da dívida no ano de 2017 que a Câmara realizou, e aqui aqueles dados que nós vimos. E vocês vão ver que aumenta todo ano os gastos, apesar de termos mantido 13 vereadores. Então o que nós temos aqui? Vamos olhar já 2018 é a mesma coisa, né? Então vamos olhar aqui já 2019. Vamos pular aqui, 2019. Mesmo layout, vocês já entenderam, despesas operacionais, investimentos, a amortização da dívida e o total. Aumentou de novo os gastos totais de São Leopoldo. Senhoras e senhores, o DCC, a princípio, nessa primeira explicação do DCC, utilizando como exemplo o DCC da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de São Leopoldo, seria isso. Só que eu quero lembrar para vocês que existem secretarias nas prefeituras, inclusive na Prefeitura de São Leopoldo, que nós vimos que tinha 24 secretarias, né? Então, olha o que foi feito. O DCC, ele é feito também para cada uma das secretarias. Então, essa estrutura que o cidadão e a cidadã acabaram de ver da Prefeitura e da Câmara, tu pode usar para cada uma dessas secretarias aqui e descobrir o que cada secretaria gastou centavo a centavo. É a mesma estrutura. Assim como tu fez e tu viu consolidado aqui da Câmara de Vereadores, por exemplo, né? É um consolidado de todos os gastos de todos os 13 vereadores. E assim como tu viu também
na prefeitura as 24 secretarias de uma maneira consolidada, eu quero lembrar para vocês que isso aqui é uma estrutura contábil, é um modelo. E essa mesma estrutura nós podemos utilizar para cada uma dessas secretarias e fazer análises de cada uma dessas secretarias. O DCC ele é simples, ele é amplo e tu consegue combater automaticamente a corrupção. Porque a gente sabe, senhores, tudo aquilo que aparece, quem está agindo incorretamente tem que tomar mais cuidado. E aquilo que não aparece, isso é provado, se chama efeito panótico, se ninguém vê, ocorre um roubo. É quase humano isso, infelizmente. Se ninguém vê, se tu não tem uma afirmação que tu não vai fazer, acaba acontecendo a corrupção, que é chamada corrupção sistêmica. Isso vai ajudar, existindo o DCC, automaticamente a nós combatermos a corrupção sistêmica a partir da existência do DCC. Funcionários, no caso, servidores públicos, ajudarem efetivamente no combate à corrupção sistêmica automaticamente, porque sabem que você quer efetivamente isso. Você quer combater a corrupção, mas não fiscalizando, monitorando a gestão pública. Esse é o passo que o Brasil tem que ter. Fiscalização se deixa com o Tribunal de Contas do Estado, fiscalização se deixa com o Ministério Público, com a Câmara de Vereadores, e nós, cidadãos, vamos monitorando a Câmara de Vereadores e a Prefeitura. Aqui é um resumo sintético do que foi gasto em cada uma das secretarias. Ó. Então, em 2016 tinha 24, aqui não tinha, ó, secretarias em 2016 na Prefeitura, 2017, 2018, 2019, e o percentual que a gente pode monitorar, né? Nós todos podemos monitorar o quanto foi gasto em cada uma, pago, aqui são dados dos pagamentos, tá? De tudo que foi pago em 2019, 11,75% foi pago para a Secretaria da Fazenda, deu 53 milhões para a Secretaria da Fazenda. Onde a Secretaria da Fazenda gastou 53 milhões, quase 54 milhões? Peçam o DCC da Secretaria da Fazenda. Eu só mostrei o sintético, o consolidado da Prefeitura de São Leopoldo. Peçam, além do consolidado, o DCC de cada uma dessas secretarias. Vocês vão ver muita mudança acontecendo, senhores. Muita mudança. Repito, o Brasil tem dinheiro. O Brasil é um país rico. E, infelizmente, corrupto em todas as cidades. Todas elas. E temos que mudar isso, unindo os bons políticos, os bons servidores públicos, os cidadãos e as cidadãs, juntos, ano a ano, irmos arrumando a casa. Ano a ano e sempre. Vou repetir uma coisa que vocês de repente não atentaram. Não é falta de dinheiro. 2016, 381 milhões foram pagos, que nós vimos lá no DCC de 2016. 2017, 389 milhões. 2018, 421 milhões. 2019, 457 milhões. Eu só estou apresentando 4 anos. E hoje, vocês não têm essa informação nos portais da Transparência Pública Municipal de uma maneira tão rápida e tão fácil de vocês monitorarem. Mas daí nós temos prefeitos que querem apresentar algo melhor que isso também. Eles querem fazer isso, que é bom, o DCC, mas querem ajudar ainda mais vocês. Eles vão apresentar gráficos para vocês. Depois do DCC, eles podem apresentar qualquer tipo de gráfico. Para vocês melhorarem e também ajudarem eles a nos ajudar. Aqui tem um gráfico simples, quem conhece gráfico de pizza, né? Com base no DCC, ó, despesas com folha de pagamento, 2016, 17, 18 e 19. Uma maneira fácil de monitorar, ó, 57%, 59%, né? O que foi gasto em cada ano de gestão? Está aqui. Juros e encargos, 1%. Né? Tá vendo? Depois nós temos as despesas operacionais. Mas se só apresentar gráficos, tu não arruma a casa.
Se tu apresentar o DCC, tu arruma a casa. E arrumando a casa é o que o cidadão, os bons políticos querem. Apresentando de forma sintética, que não é o DCC, para tu olhar despesa a despesa, tu não vai arrumar a casa. O Brasil não vai prosperar sem transparência pública municipal na tua mão. O DCC é transparência pública municipal na tua mão. Olha o que foi gasto de investimento: 4%, 2%, 3%, 4% de tudo que foi pago. Senhores, amortização da dívida, né? Foi prática, nós pagamos mais dívida que investimos aqui em 2019, vocês viram? E aqui novamente o total das despesas pagas desses 4 anos. Eu agradeço a cada um de vocês e eu quero lembrar que sem transparência pública municipal na tua mão, nós seremos sempre escravos da corrupção no Brasil. Dia 20 de setembro está aí. Eu só quero um e-mail de cada um de vocês, só um e-mail, voltado e apresentado ao prefeito da tua cidade, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, todas as 457 prefeituras e câmaras de vereadores gaúchas. E todos esses que assistiram esse vídeo, eu peço um e-mail especial. Um e-mail. Voltado ao presidente da Câmara de Vereadores de Novo Hamburgo, que falta bem pouquinho para ele dizer sim para o DCC. Só falta a tua vontade. Porque ele está muito simpático que exista o DCC. No fundo, ele quer o DCC. Mas ele não está vendo ainda o teu interesse de fazer o DCC existir. Existindo o DCC, senhoras e senhores, eu tenho certeza que depois que existir, o Conselho Federal de Contabilidade, que é assim que funciona, ele vai estudar apropriadamente melhorias do DCC e vai padronizar para todo o Brasil. Todo o Brasil. Da maneira que o Conselho Federal de Contabilidade achar conveniente e correto. Isso aqui é correto, validado pela Fevale, por todos os contadores que viram isso aqui. Isso aqui é um produto da nossa contabilidade pública, que eu elaborei, eu só adaptei, é um simples demonstrativo, só que é voltado para o cidadão. E se o cidadão quiser, vai ter, mas tem que pedir por e-mail ao prefeito e ao presidente da Câmara de Vereadores. Não vote em quem não quer que você tenha transparência pública municipal na tua mão. Nós temos a melhor arma e não é um revólver, é o nosso voto. Valoriza o teu voto, porque tem gente morrendo no Brasil porque nós não valorizamos o voto. Acreditem nos bons políticos. Os bons políticos querem transparência pública municipal na tua mão.